fala, então? Então, eu trouxe aqui comigo, acho que o pastor deve conhecer muito bem, né? A Bíblia apologética, né? Deve conhecer, é um estudioso da Bíblia, sem dúvida, né? Essa é uma pergunta retórica, né? Na página 1346, ela diz o seguinte, isso sobre as testemunhas de Jeová, né? Visto que você citou Russell aí, diz assim, ó, as testemunhas de Jeová atribuem à palavra geena um significado totalmente estranho à sua natureza. Afirmam que deve significar aniquilamento, certo? Então, isso é a Bíblia apologética que está dizendo. Os doutores da Bíblia apologética, quem são eles? Nathanael Rinaldi, Paulo Romero, são pessoas de ponta mesmo da apologia, no caso, não é verdade? Então, será que eles estavam errados quando disseram isso? Qual que é a palavra que está? Na página 1300... Não, é uma referência a qual texto? Ou qual... Não, é o que a gente entende. Depois tem uns textos aqui, ó. Aí cita, Mateus 10, 28 é um deles, entendeu? Eles perguntam, então, que a Simão Jeová diz que aqui... Aí ele faz uma pergunta, né? Aí cita o texto. Leiamos, então, Mateus 10, 28, que é o principal texto. Então, ele quer dizer que não é aniquilamento a palavra perecer, a segunda parte do texto, certo? Porque é muito bom, as pessoas dizem o seguinte, ó, tem um homem que ele não pode matar a alma, antes temer a Deus que pode destruir tanto a alma como o corpo na geena. Essa palavra destruir, ela é apólime. Positivo. Ela se encontra no infinitivo auristo ativo, certo? Vamos ver então o que ela significa? Vamos lá. Eu tenho aqui comigo o dicionário palavra-chave da CPAD, que você deve conhecer também. Eu vou citar a página aqui, é a página 2084. Ela diz o seguinte... É o Strong, né? É o Strong, né? Que foi palavra-chave, né? Mas é o Strong. Ele diz o seguinte, na página 2084, ó. Apólime. Destruir por completo, em sentido literal, figurado, destruir, morrer, perder, ruína e até mesmo perecer. Aí fala do prefixo, destruir, e vai falando, né? Então, quando ele chega... Por quê? Porque essa palavra é uma palavra polissêmica. Eu concordo plenamente que ela seja polissêmica. Eu não discordo disso de maneira nenhuma. Quando a gente vai para a parte B do significado, o que é que o Strong diz? Na página 2085. Referindo-se à morte eterna e ao castigo futuro, à exclusão do reino do Messias, neste sentido, este vocábulo tem o mesmo significado que apotenesco. Aí na segunda coluna ele diz que apotenesco significa extinguir. Ou seja, ele compara apólime com apotenesco. E apotenesco é deixar de existir. Então, as testemunhas de Jeová estão certas em dizer que Mateus 10, 28 é aniquilamento. Então, pastor José Carlos. Então, não dá para concordar, pastor César, na totalidade da definição, porque como está colocado apolesai, né, o termo associado apolesai, significa literalmente ser lançado em tormento eterno. O Senhor Jesus, ele não está encerrando na fala dele o aniquilacionismo, ele não está tratando de aniquilar. A maneira como ele está pondo, você teme a Deus, que tem poder de tanto fazer perecer no inferno, corpo, como alma. Então, se ele fazer perecer, e você tem ali o apolesai, nesse tempo verbal em que se apresenta, então nós temos apenas o sofrimento. Não eliminou, não tratou por eliminar, acabar, deixar de existir, mas sofrimento, apenas sofrimento. Então, nesse íntere aqui, nesse ponto, então você tem essa fala aqui, ó. Psique kai soma apolesai em guerrena, literalmente. Alma quanto o corpo fazer perecer no inferno. Bom, isso aqui no Novo Testamento interlinear, que define palavra por palavra, vocábulo por vocábulo, é literalmente isso aqui. Alma quanto o corpo fazer perecer no inferno. Então, meu amigo, quando eu vejo isso aqui, o Geena ser ligado diretamente a sofrimento, e ele omitir aqui essa palavra eliminar, aniquilar, então ele não me dá a ideia, ele não me passa a doutrina de que essa pessoa vai deixar de existir, mas sim perecer, sofrer. E esse sofrimento se estende. Ok.